Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem o jovem com Absalão? E disse Ahimaás: veio um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei e a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e ponte daqui. E virou-se e parou. Podem se assentar. Aleluia. É uma abertura de trabalho, inauguração de uma porta. Mas a mensagem que deveria ter um título de uma porta aberta, mas não é sobre esse título que eu vou colocar. Eu vou colocar o título mensageiro sem mensagem. Aí alguém vai perguntar: o que seria um mensageiro sem? Temos observado que desde o passado muita novidade entrou na igreja. Muitas coisas que são totalmente irregulares entrou dentro da igreja. E nós temos observado por cada lugar que passamos procedimentos que são contrários aos princípios dos antigos aqui, que tem a cabecinha branca, né? Ele sabe como é que era no passado e modificou tudo. E a gente pode observar que existem coisas hoje que chega a assustar. Tão tremenda que é, tão contrária que é a Escritura. Eu fico observando pessoas que não usam mais o nome do Senhor. O Senhor te abençoe, né? Ele diz assim: eu te abençoo. Vocês já ouviram alguém falar isso? Alguém chegar assim e falar assim: ei, levanta a mão que eu vou te abençoar. Eu? Como eu? É eu que abençoa? Levanta a mão que eu vou profetizar, eu vou determinar, eu vou declarar. Deus se poder. Para aí. Só Deus determina, aleluia. Só Deus declara, só Deus profetiza, somente Ele. Então, as pessoas não conseguem compreender isso. E essas mudanças estão acontecendo de forma sorrateira, tem entrado no meio da igreja. As pessoas não se preocupam mais em vir de uma forma agradável, bonita, conversa bonita. As pessoas, quando você vai falar, eles viram para você: fala com palavras bonitas, fala com palavras, sapato bonito, verso bonito. Por acaso eu tenho que falar com palavras feias? Por acaso eu tenho que trazer uma mensagem com palavras feias? Fala para mim qual é a porta em que alguém use de qualquer maneira, as pessoas usem de qualquer maneira na casa de Deus, se alguém vai entrar para ouvir a palavra. Se o procedimento não for correto conforme diz as Escrituras, ninguém vai querer entrar para ouvir a palavra de Deus. Tem que ser agradável, tem que ser abençoado, tem que ser da forma que Deus quer, da forma que vai agradar e que vai honrar. Vocês têm que pensar, obreiros, vocês têm que pensar que quem vai entrar vai olhar e vai observar tudo. Por exemplo, eu acho que o inimigo de nossas almas introduziu alguns detalhes nas liturgias que tem atrapalhado. Outro dia eu estava lá numa missionária e sem o som, por favor, que eu vou falar dele agora. Por favor, sem o som. E aí eles botam um fundo musical tão alto, um fundo que atrapalha. Então, eu quero dizer que a fala é um som. A música, um teclado, uma bateria, ela vai tirar, ela vai distrair as pessoas. Então, eu sempre peço para tirar. Por quê? Porque as pessoas precisam ouvir com nitidez. Aleluia. Eu não tenho que fazer uma barulhada e as pessoas ficarem... Não, a palavra tem que ser explicada o mais nítido possível, de uma forma agradável, bonita, com a palavra bonita mesmo, que senão ninguém vai querer ouvir. Não quer dizer que não vai falar a verdade,
Ninguém se cura com remédio que doce. Às vezes o remédio que cura é amargo. Mas preste bem atenção. Então, esse tipo de coisa é mensageiro. Fundo musical, mensageiro. Sem mensagem. Aí você vai olhar para minha cara e dizer, esse moço está apertando a gente. Esse moço está querendo que a gente o quê? O que vai acontecer? Conserta alguma coisa? Eu acredito que temos que reparar as brechas. Temos que reparar o muro. Não foi isso, Neemias, que você fez? Então preste bem atenção. Outra coisa que não tem sentido, irmão. Eu estou trazendo a palavra, estou trabalhando em cima dela. Já viu quando alguém manda assim, vamos fazer uma leitura responsiva? Aí alguém vai dizer para mim, se entra um homem esclarecido, um homem estudado, de conhecimento, e observa que na Bíblia do lado do camarada está na linguagem de hoje, e na outra está na corrigida, e na outra na atualizada, e na outra na nova versão internacional. E aí o que acontece? Eles são loucos. Eles são loucos. Isso não tem sentido. Isso é uma cópia da igreja romana que as pessoas copiaram de lá, só que lá é feito de uma forma inteligente. Só que aqui não. Todo mundo lendo em versões diferentes. E as pessoas, se eu posso ler aqui com som, com caixa de som, e alcançar os corações das pessoas, se eu posso fazer dessa maneira e todo mundo ouvir, porque a fé vem de ouvir pela palavra de Deus e de forma clara. Ela entregou uma profecia para mim, eu não consegui ouvir. Ouvi parte, falou, não estou ouvindo por causa do som. A batucada, tinha um fungo lá batendo muito alto. E quando a gente elevava, falava o nome de Jesus, ele levantava aquilo. E eu falei, gente, dessa maneira eu não consigo ouvir. O Jean, quem conhece o Jean dali de Piratinga, sabe muito bem que ele também falou, Coimbra também não ouvia a profecia que ela entregou para mim. Então, é muito importante isso. Então, esse negócio de leitura responsiva também é mensageiro sem mensagem. Quer ver outro detalhe? Você chega dentro das igrejas, existem coisas que não tem nada a ver. Eles agora estão pintando a igreja de preto. Sabe onde que eu via paredes pretas? Eram no show que eu ia lá. Por quê? Se essa luz aqui, refletir aqui, vai atrapalhar, focar no artista. Você está me entendendo? Então eles fazem show. Eles não trazem a palavra viva, eficaz, penetrante, conforme diz as Escrituras. Diz errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. As Escrituras têm que ser explicadas. As pessoas têm que tomar conhecimento das Escrituras. Vocês estão entendendo? Então, quer ver outra coisa? Agora já estão fazendo dentro da nave da igreja, pintando a parede preta, não é mesmo? Agora outra coisa, estão criando atividades para poder entreter as pessoas poderem vir ao culto. E não é isso, as pessoas têm que vir para ouvir. Eles estão colocando o UFC, eles estão criando uma série de outras coisas, umas coreografias que vão mais além do que tudo. E isso também, olha, a palavra de Deus precisa ser explicada. Alguém precisa abrir a voz e falar para as pessoas como são. Quer ver um outro detalhe? Outra coisa que acontece na vida da igreja também, novidade, por exemplo, estão entregando profecia agora, contrariando a palavra de Deus, chega no pé do ouvido, a pessoa entrega, e aí, como é que diz lá? Em Coríntios 14, ele ensina da seguinte maneira, ele ensina que a palavra falada em mistério edifica ele, mas a palavra profética edifica a igreja. E a igreja que não tem profecia, ela se corrompe. Então, quando alguém chega no pé do ouvido de alguém e fala, a igreja fica sem edificação. A minha vida, os meus percalços, os meus problemas, ou as minhas vitórias, vai edificar os outros que estão ali. Entende? Dessa maneira. Então, está escrito lá, e quando entrar um louco ou um infiel, e ele vai ouvir a mensagem profética, então ele vai tomar um posicionamento se ele for infiel, e se ele for mindônico, não sabe, ele vai tomar conhecimento. Preste bem atenção, isso também é mensageiro sem mensagem. Então, se você parar para pensar, você vai ver que existe tantas coisas. Tem lugar que você vai, a liderança, o pastor é um homossexual. Me perdoa, mas não preciso falar. A liderança homossexual, o pastor é um homossexual, pedindo número de camisa da pessoa. Isso também é um mensageiro sem mensagem. Meu Deus. Entendeu? Outro lugar, você chega em algum lugar, aí que vê pessoas homossexuais, tanto masculino quanto feminino,
querendo fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus é bem clara. Deus destruiu duas cidades por causa dessa situação, por causa do homossexualismo. Vocês estão entendendo? Então, esses também são mensageiros sem mensagem. Você tem que pregar a palavra como ela é, como diz as Escrituras. Aleluia. Existe mais uma série de outras coisas aqui que eu poderia falar, eu não quero alongar mais, muitas e muitas coisas. Então você chega em algum lugar, as pessoas estão assim. Eu pergunto para as pessoas, será que é dessa maneira? Será que não existe um padrão para você vestir, para você falar, para você andar? Aleluia. Biblicamente? Será que essa palavra que está aqui não ensina nada? O que eu devo, como devo proceder? Eu devo dar largas ao meu coração, à minha mente, da vaidade? É assim? É dessa maneira? Da vaidade? Da mentira? A gente vê muita mentira por aí. E as pessoas que são ungidas, que têm a unção de Deus, reconhecem quem é que está no erro. E precisa, às vezes, ter que consertar. Eita, entendeu? glória. E é dessa maneira. Então, no passado, teve uma coisa lá no passado, muito interessante, lá no passado, não tinha campanha. Coimbra, que isso, Coimbra? Tinha propósito, ele está aqui, ele é velho e sabe. Como é que era? A campanha, o pastor criou para poder trazer gente para a igreja. Quem gosta de oração, vem. Quem é daqui e gosta de oração, vem para a oração. As outras pessoas que são de outras igrejas, também vem, porque gosta de oração. Aí está cheio, no outro dia não tem ninguém. Então foi criado. E ele propõe o quê? Ele propõe que essa campanha, em 7 dias, a pessoa vai receber um milagre. Se não recebe, no último dia da campanha ele programa outro. Me perdoa de eu falar, mas é dessa maneira. Eita, então, como Deus. que era no passado, Coimbra? No passado, o companheiro chegava para a esposa e falava, vou ficar 4 dias sem te procurar. Você concorda? Ele criava o quê? Ele criava um propósito dentro do coração dele. Ninguém sabia, só ele. E ele orava por aquele propósito, separava para aquele propósito. Aleluia. Uma vez separado para esse propósito, aí quando ele recebia, ele revelava tudo. Olha, eu fiz um propósito e Deus me deu vitória. Aleluia. Porque eu acredito que se eu digo eu limito aqui, olha só, eu limito que Deus tem que curar as pessoas, libertar, transformar. Nesse período, eu estou tirando o quê? A autonomia, a soberania, a